Pronto. Retomando a nossa aula, na terceira classificação dos crimes, falando sobre crimes dolosos, culposos e préter-dolosos. Esse é a nossa segunda videoaula, a nossa terceira aula depois da paralisação. Então, vou compartilhar a tela aqui para a gente voltar para os slides, trabalhando a classificação dos crimes. Tudo isso aqui já foi trabalhado na videoaula anterior, falamos da classificação dos crimes materiais, formais e de mera conduta, falamos dos crimes próprios, comuns e de mãos próprias, e agora a gente vai trabalhar os crimes dolosos, culposos e préter-dolosos. Lembrando que os crimes dolosos, culposos e préter-dolosos, diferentemente das classificações anteriores, possuem conceituação legal, tá? O conceito desses crimes está lá no artigo 18, quando fala sobre, o legislador falou sobre crimes dolosos e culposos, e no artigo 19, quando o legislador falou sobre crimes préter-dolosos. Então, da nossa ementa do 13 ao 31, marquem aí que a gente já está estudando agora o 18 e o 19, porque, como eu falei para vocês, não tem como a gente estudar a sequência do Código Penal, porque ela não é didática. A gente vai estudar a teoria do crime de uma forma mais didática, e à medida que a gente for desenvolvendo, eu vou dizendo em quais artigos a gente encontra o suporte para aquele estudo, tá? Agora a gente vai trabalhar os artigos 18 e 19 do Código Penal. O que é um crime doloso? Aliás, o que é que essa classificação pretende? Essa classificação se estabelece com observância na intenção do agente. Eu vou analisar para essa classificação o que a gente chama de elemento subjetivo, a vontade, a intenção, o ânimo do agente. O que pretendia o criminoso quando praticou aquela conduta que é a conduta prevista pelo tipo penal. Então, nesse aspecto, analisando o elemento subjetivo, a intenção, o ânimo, a vontade do agente, eu tenho que o crime pode ser doloso, culposo, ou pode ser também préter-doloso. Doloso e culposo estão com os seus conceitos lá no artigo 18. Vamos ver o que diz o artigo 18. Diz-se o crime, inciso 1, doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Está lá o conceito de crime doloso. Então, eu vou chamar de crime doloso todas as vezes em que o agente quis aquele resultado ou em que o agente, não querendo o resultado, assumiu o risco de produzir. Exemplo, eu quero matar um desafeto, aponto minha arma, disparo os tiros e mato o meu desafeto. Como é que eu posso classificar o meu crime segundo essa classificação que nós estamos estudando agora? O meu crime foi um crime doloso. Por que ele foi um crime doloso? Porque eu quis aquele resultado. E a esse querer o resultado, eu dou o nome de dolo direto. Era exatamente o que eu queria. Agora, quando é que eu tenho dolo indireto, mais comumente chamado de dolo eventual? Quando eu não quis, mas assumi o risco de produzi-lo. Veja, se eu miro numa multidão, vejo que há uma multidão, uma aglomeração, que agora está em moda essa palavra, há uma aglomeração de pessoas. Eu miro em direção a essa aglomeração e disparo tiros em via pública, sabendo que há transeuntes, que há pessoas naquela localidade. Eu quero matar alguém, eu quero lesionar alguém,
Não, eu não tenho a intenção de atingir ninguém especificamente, mas estou assumindo o risco de atingir. Caso eu lesione alguém nessas circunstâncias, eu vou responder pelo crime de lesão corporal? Vou. Responderei pelo crime do artigo 129, na forma dolosa, sob o que a gente chama de dolo eventual. Eu não quis exatamente atingir ninguém, mas quando eu disparei em direção a uma aglomeração de pessoas, eu assumi o risco de atingir a uma ou a algumas dessas pessoas. Então é isso. Se eu quero aquele resultado, se eu pretendo exatamente aquilo, eu tenho dolo direto. Mas se eu não quero atingir aquele resultado, não tenho essa intenção direcionada, mas é previsível que o resultado aconteça e eu ainda assim pratico a conduta, eu estou assumindo o risco do resultado. E quando eu assumo o risco do resultado, eu também tenho o dolo, mas um dolo chamado de dolo eventual. Agora, quando eu não quero de forma alguma o resultado, nem assumo o risco de produzir esse resultado, qual é o outro tipo de crime que eu tenho? Aí eu tenho o crime culposo, que também está no artigo 18 e no inciso 2º. Disse culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, imperícia ou negligência. Veja, o sujeito não quis, o sujeito não assumiu o risco. Ele praticou uma conduta de forma imprudente, de forma imperita ou de forma negligente e assim ele atingiu aquele resultado mesmo sem querer. Exemplo, um dos exemplos que a doutrina traz é de um pai que possui porte de arma, que possui posse de arma, tem o direito de tê-la no interior de sua residência, do seu ambiente de trabalho, com as restrições que o Estatuto do Desarmamento impõe, obviamente, e ele deixa essa arma em uma localidade que permite o acesso do filho. E o filho vem, eventualmente, a manejar a arma e a se ferir. Houve aí um crime de lesão corporal? Houve. Ou de homicídio? Houve, a depender do resultado. O sujeito, pai, deu causa a esse resultado, a deixar a arma de fácil acesso? Deu causa. Mas ele fez isso porque quis? Não. Ele assumiu o risco, ele disse, eu sei que se eu deixar essa arma aqui, meu filho vai pegar e ele vai se ferir, ou ele vai se matar. Não, ele também não assumiu o risco. O que ele fez? Ele foi negligente. Ele agiu com negligência, omissão no dever de cuidado ao deixar essa arma em uma localidade que pudesse ser acessada pelo filho. Então, a distinção aí está nisso, no querer ou não querendo assumir o risco, ou então no não querer e não assumir o risco. Aí a gente tem que analisar a questão da previsibilidade do resultado. O resultado era previsível e eu assumi o risco, aí eu tenho dolo eventual. O resultado, embora fosse previsível para um cidadão mediano, era previsível para aquele pai naquele momento, ele sabia que ele tinha essa arma há tanto tempo dentro de casa, ele não conseguiu imaginar que, por exemplo, chegando cansado do trabalho, tivesse colocado essa arma em cima de algum móvel da casa, indo tomar banho, o filho acessasse a arma para ferir-se, né? Então, na culpa, no crime culposo, eu não posso falar na intenção do agente quanto ao resultado, muito menos na intenção do risco, de assumir o risco pelo resultado. O que eu tenho aqui, em regra, é uma omissão no dever de cautela, uma omissão no dever de cuidado, que é justamente quando o agente deveria tomar todas as cautelas para que aquele resultado previsível não acontecesse, ele não toma, mas não toma não com a intenção
de atingir aquele resultado ou assumir o risco de atingir. Então, o que é a diferença aí no que a gente chama de elemento subjetivo, elemento volitivo nessas duas condutas? No dolo, o agente quer ou assume o resultado. Na culpa, o agente não quer. O que ele tem, o que ele pratica, em verdade, é uma omissão no dever de cuidado. Então, eu tenho um carro, dirijo o meu carro. Eu sei que as pastilhas de freio do carro estão desgastadas e que eu posso causar um acidente, mas eu continuo dirigindo com essas pastilhas de freio desgastadas. Eu posso falar aí em um dolo, eu estou andando com elas porque eu quero produzir aquele resultado, porque eu estou assumindo o risco de produzir o resultado. Não, eu vou falar numa culpa porque eu vou andar com o meu carro hoje, porque hoje eu não tenho tempo, amanhã eu vou colocar essas pastilhas. Eu não tenho essa intenção de assumir qualquer risco. Eu estou sendo só omissa no meu dever de cuidado, na minha obrigação de trocar as pastilhas de freio para que eu não venha ocasionar nenhum acidente. E o que é que eu tenho no pré-ter-dolo? O que é que eu posso chamar de crime pré-ter-doloso? Aí a previsão está lá no artigo 19. É o que a gente chama de crime agravado pelo resultado. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que houver causado ou causado, ao menos culposamente. Olha só, o que é que eu tenho aqui nesse crime pré-ter-doloso? O sujeito queria um resultado, querendo dolo, ele queria um resultado menos grave e aí atingiu por imprudência, negligência ou imperícia, pelo elemento culpa, um resultado mais gravoso. Eu tenho um dolo no fato antecedente e tenho culpa no fato consequente. Significa o quê? Eu estou chateada com alguém, quero lesioná-lo de forma leve, quero dar-lhe uma bofetada no rosto. O faço. Essa era a minha intenção, lesão leve. Mas a pessoa se desequilibra, cai, bate a cabeça e tem um traumatismo craniano, passa mais de 30 dias inabilitada para as suas funções habituais. Aí o que eu tenho aqui? Essa característica de que a pessoa ficou inabilitada para as suas atividades cotidianas por mais de 30 dias, eu tenho a classificação de lesão grave. Está lá no parágrafo 1º do artigo 129. Ora, eu pretendi uma lesão leve, pratiquei uma conduta correspondente a uma lesão leve, mas sem querer eu atingi uma consequência, um resultado mais gravoso. Então, o que eu tenho? Dolo no antecedente, eu fiz só uma bofetada, e tenho culpa no consequente. Sem querer, a pessoa desequilibrou-se, caiu e bateu com a cabeça. Ou então a pessoa desequilibrou-se, caiu, bateu com a cabeça e infelizmente veio a falecer. Então, eu tenho dois resultados aqui no pré-ter-doloso. Um resultado que eu queria alcançar e um resultado que eu alcancei sem querer. Portanto, eu tenho dolo no antecedente e culpa no consequente. Isso é um exemplo de crime pré-ter-doloso, ok? Aí a gente passa para a próxima classificação dos crimes, que é aquela que trabalha os crimes instantâneos, permanentes, de efeitos permanentes, ou crimes também chamados de crimes a prazo. E o que a gente vai trabalhar aqui nesses conceitos? A gente vai trabalhar o momento da consumação do crime. Quando é que eu posso dizer que esse crime está consumado? Lembram que a gente trabalhou lá no Código Penal, quando a gente estudou aquelas disposições gerais? A gente estudou, nós trabalhamos o tempo do crime no artigo 4º e o lugar do crime no artigo 6º. Pronto, a gente
gente vai falar agora aqui nessa classificação sobre o momento da consumação. Quando é que o meu crime se dá por consumado? Aí eu estudo essa regrinha onde? No tempo do crime. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o resultado. Ok, esse é o conceito do tempo do crime. Agora, dentro desse conceito de tempo do crime, é que a gente vai estabelecer os conceitos de crime instantâneo permanente, de efeitos permanentes e crimes a prazo. O que é que eu tenho por crime instantâneo? Crime instantâneo é aquele que a consumação se verifica em um momento determinado, específico. Como é que seria isso? Furto. Exemplo, está aí no slide. Exemplo, crime de furto. O que é que o crime de furto diz? Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Eu retiro da esfera de vigilância algo móvel de alguém para mim ou para dar a terceiro, certo? Quando é que eu posso dizer que o meu crime está consumado? Quando eu faço a subtração da coisa. Quando eu retiro a coisa da esfera de vigilância do seu possuidor, do seu proprietário ou do seu possuidor, de ambos. Então, esse é o crime instantâneo. Ele vai se consumar no momento da prática da conduta, aquela consumação é imediata e se verifica num tempo determinado, específico. O que é um crime permanente? O crime permanente é aquele que não se consuma num momento específico, num momento determinado. Na verdade, a sua consumação ela vai se renovando no tempo. Por isso, ele é um crime permanente, ele se estende no tempo. O próprio crime, a própria consumação do crime se estende. Não são os efeitos do crime, é a própria consumação do crime que vai se estendendo ao longo do tempo. Como é que funcionaria isso? Exemplo, crime de sequestro. Como é que eu posso classificar o crime de sequestro? É um crime permanente. Por quê? Se eu privei você da sua liberdade nesse momento, eu pratiquei o crime de sequestro. Se eu continuo com você privada da sua liberdade amanhã, eu continuo praticando o sequestro. Se eu passo 30 dias com você privada da sua liberdade, eu continuo praticando o sequestro. Então, essa consumação vai se renovando ao longo do tempo enquanto eu pratico a conduta, certo? A extorsão mediante sequestro também, que é quando eu sequestro você para obter uma vantagem financeira, uma vantagem indevida como preço do pagamento do resgate. Então, essa é a distinção entre instantâneo e permanente. No instantâneo, eu tenho a definição do momento da consumação. No permanente, não. Eu não tenho como definir. Essa consumação vai se prolongando, se renovando, se reiterando ao longo do tempo, enquanto eu permaneço na prática da conduta. E aí eu tenho um crime chamado de crime de efeitos permanentes. Aliás, crime de efeitos permanentes ou também crime instantâneo de efeitos permanentes, tá? Essa terceira classificaçãozinha aqui, eu posso dizer que é um crime de efeitos permanentes ou é um crime de instantâneo de efeitos permanentes. O que acontece aqui? Aqui eu tenho a classificação, basicamente, do crime instantâneo, só que por que ele é de efeitos permanentes? Porque os efeitos aqui não podem ser revertidos. Imagine, eu subtraí o seu celular, pratiquei um furto. Esse celular pode ser devolvido? Pode. Eu posso reverter esse resultado? Posso. Ele é um crime instantâneo. Agora veja, eu pratiquei um crime de homicídio. Matei alguém. Esse meu crime se consumou num momento determinado, específico? Sim. Ele é instantâneo? Não deixa de ser. Mas ele é instantâneo de efeitos permanentes, porque eu não posso reverter o resultado. Eu não posso trazer à vida alguém que eu matei. Então, o instantâneo e apenas só instantâneo, ele vai ser aquele que se consuma num momento determinado.
O instantâneo de efeitos permanentes é aquele que se consuma num momento determinado, mas é impossível a reversão do seu resultado. É impossível que eu reverta os seus efeitos. Por isso que eu chamo de efeitos permanentes. E, por fim, os crimes chamados de crimes a prazo, porque eles exigem a ultrapassagem de um determinado tempo para que eu possa caracterizá-lo. E eu acabei de falar aqui para vocês desse exemplo, quando a gente falou do crime preterdoloso da lesão corporal. Um exemplo desse crime a prazo é a lesão corporal de natureza grave do parágrafo 1º, inciso 1º. Por que ele é um crime a prazo? Veja, se eu pratico lesão leve, eu tenho uma pena bem menor. Agora, num exemplo em que a minha lesão é uma lesão grave na modalidade do inciso 1º, ou seja, eu atinjo a sua integridade física de uma forma tão gravosa que eu deixo você desabilitado para o trabalho, para as suas atividades habituais por mais de 30 dias, aí eu já tenho uma lesão grave e não uma lesão leve. Não confunda com a classificação do preterdolo. No preterdolo eu quero um resultado menos grave e atinjo um resultado mais grave. Aqui eu estou falando da lesão corporal de natureza grave, dizendo que eu quis bater em você e quis deixar você desabilitado para o trabalho, para as suas atividades habituais por mais de 30 dias. Aqui eu quero exatamente isso. E por que ele é um crime a prazo? Porque eu só posso dizer que a minha lesão foi grave nessas circunstâncias do parágrafo 1º, inciso 1º, depois de ultrapassados 30 dias. Por quê? Porque se hoje eu bati em você e você foi lesionado, ou se eu bati em você há 15 dias e você sofreu uma lesão, e você ficou desabilitado para o trabalho, incapacitado de exercer as suas funções habituais por 15 dias, eu posso dizer que a minha lesão é grave? Não, porque o tipo penal exige que você fique incapacitado por mais de 30 dias. Então, é preciso que se aguarde a ultrapassagem desses 30 dias para saber se as consequências da lesão que eu pratiquei deixaram você incapacitado ou não por mais de 30 dias. Então, enquanto não chegarem esses 30 dias, 31º, para que a perícia diga, de fato, ele ficou incapacitado para as funções habituais por mais de 30 dias, até que se chegue, eu não posso dizer que a minha lesão foi uma lesão grave. Ela foi, tecnicamente, uma lesão leve. Agora, no 31º dia, a perícia diz, sim, ele ficou incapacitado para as suas funções habituais por mais de 30 dias, aí a minha lesão vai ser uma lesão grave. Então, por que ele é um crime a prazo? Porque ele só vai poder estar consumado, caracterizado, depois da ultrapassagem desse prazo que a lei pede. Espero que vocês tenham compreendido. E depois a gente tem, então, também a classificação dos crimes consumados e tentados. E, mais uma vez, a gente tem previsão no Código Penal, a gente tem conceito para essa classificação, e essa classificação está aqui, ó, no artigo 14 do Código Penal. Então, eu posso falar de crimes consumados e de crimes tentados. Os crimes consumados, via de regra, são aqueles em que nos quais o agente atinge o resultado pretendido. O sujeito pratica as ações necessárias, o que a gente chama de atos de execução, e ele chega àquele resultado pretendido. Então, eu tenho o crime consumado e a ele serão aplicadas aquelas penas previstas para o crime. Exemplo, quero matar alguém, atiro contra a pessoa, mato essa pessoa que eu pretendia. Eu posso dizer que o meu crime está consumado? Posso. Qual é a pena que vai ser aplicada a mim? A pena do 121, reclusão de 6 a 20 anos. Agora imagine outra situação. Eu, querendo matar alguém, faço
pratico as mesmas condutas, disparo contra esse meu desafeto e não consigo atingir o meu resultado. Não consegui, embora eu tenha praticado todos os meus atos, eu não consegui atingir o resultado que eu pretendia. Eu posso falar, então, em tentativa porque não atingi o resultado? Depende. Nem todas as vezes nas quais eu não atingir o meu resultado, eu vou poder falar em tentativa, tá? Não atingir o resultado não é sinônimo de tentativa. A regra não é atingir o resultado, consumação. Não atingir o resultado, tentativa. A tentativa pede mais do que não atingir o resultado. A tentativa pede que você não atinja o resultado por razões alheias à sua vontade. Então, nesse exemplo que eu dei, eu pratiquei meus atos de execução. Disparei os tiros que eu julguei necessários para matar alguém. Mas, reseta. Eu, pretendendo matar alguém, disparei 4 tiros contra esse meu desafeto. Aí me bateu uma crise de consciência e eu decidi que eu não quero mais matar essa pessoa. Peguei-a, levei-a ao hospital, ela foi socorrida e sobreviveu. Eu posso falar aqui numa tentativa de homicídio? Não. Por quê? Porque o homicídio pede que eu tenha parado por razões alheias à minha vontade. E a motivação para que eu parasse aqui não foram razões alheias à minha vontade, foi o meu próprio querer. Então, se foi o meu querer que me fez parar de praticar os atos necessários, ou tendo praticado todos os atos necessários, me fez reverter, correr para reverter o resultado, eu não posso falar em tentativa, eu posso falar em desistência voluntária ou em arrependimento eficaz, institutos do artigo 15 do Código Penal que a gente ainda vai estudar. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero que fique bem claro para vocês que a tentativa demanda mais do que não atingir o resultado. Ela demanda não atingir o resultado por razões alheias à minha vontade. E aí, no mesmo exemplo, eu disparo 3 tiros, a arma trava e eu não consigo mais atirar. Eu disparo alguns tiros, a polícia chega e me prende antes que eu dispare os outros tiros necessários à morte do meu desafeto. Aqui eu posso falar em tentativa? Posso. Por quê? Eu parei por razões alheias à minha vontade, certo? E qual é a consequência em se dizer que o crime foi, consequência jurídica, em se classificar um crime como consumado ou um crime tentado? A consequência é, para o crime consumado, eu tenho a aplicação da pena abstrata prevista para ele. A exemplo do homicídio, no 121, reclusão de 6 a 20 anos. Mas se o meu crime de homicídio foi tentado, eu pratiquei alguns atos, não consegui consumar o meu crime por razões alheias à minha vontade. Vou responder pelo crime de homicídio? Vou. As penas que serão aplicadas serão as penas previstas no tipo penal? Serão, nesse caso, a pena do 121, de 6 a 20 anos. Mas com qual consequência? A consequência é que a pena do crime tentado vai ser reduzida, diminuída de 1 a 2 terços. Então, imagine que para um crime de homicídio consumado, o juiz tenha aplicado uma pena entre 12 e entre 6 e 20 anos. Então, o juiz aplicou uma pena de 12 anos para você. Mas o seu crime não foi consumado, foi tentado. O que é que ele faz? Pega esses 12 anos que ele fixou como pena base e diminui de 1 terço a 2 terços, a depender do critério do juiz, motivado, obviamente, pelas circunstâncias judiciais do artigo 59, lá no momento da
fixação da pena, tá bom? Então, esses são os conceitos e essas são as consequências jurídicas em se definir um crime como consumado e tentado. Lembrando só que a gente não tem um exemplo, uma definição de um tipo penal tentado ou de um tipo penal consumado. Todos os crimes que estão no Código Penal ou na legislação especial, eles fazem uma previsão de pena para o crime consumado, levando em conta que a gente consiga atingir o resultado que era pretendido. A regra é essa. Então, para o crime consumado, qual é a pena? Aquela prevista no tipo penal respectivo. E para a consumação, ou para a tentativa, aí eu pego a pena do consumado, prevista para o crime consumado, e faço essa redução de 1/3 a 2/3. Ou seja, todos os crimes podem ser consumados ou tentados, tá bom? Exceto as contravenções que a gente viu que não pune tentativa. Outra classificação, crimes de dano e crimes de perigo. Como é que eu vou classificar esses aqui? Essa classificação vai decorrer da intensidade ou do grau do resultado pretendido. Na verdade, o que essa classificação vem a dizer é que, se a minha conduta produz uma efetiva lesão a um bem jurídico, eu tenho um crime de dano. Mas se a minha conduta só expõe um bem jurídico a uma situação de perigo, aí eu tenho o que a gente chama de crime de perigo. É uma classificação, uma conceituação muito simples, muito prática. Por quê? Se eu atinjo um bem jurídico, eu tenho um crime de dano. Matar alguém, lesionar alguém, praticar o próprio dano, subtrair algo de alguém, o furto, o estupro, são crimes de danos porque lesionam aquilo que a gente chama de bem jurídico tutelado, bem jurídico protegido. No homicídio, o que é que eu quero proteger? A vida. No furto, o que é que eu quero proteger? Patrimônio. No estupro, o que é que eu quero proteger? A dignidade sexual, a dignidade sexual de alguém, a liberdade sexual de alguém. Então, se eu atingir o bem jurídico defendido pela norma, eu tenho um crime de dano. Mas se eu não atingir aquele bem jurídico, eu só o coloquei numa situação de perigo, aí eu tenho o que a gente chama de crimes de perigo. Ou seja, a consumação dele vai se dar apenas com a exposição desse bem a uma situação de perigo. Quais são os exemplos que a gente tem para os crimes de perigo? Aí eu tenho o crime do 130, perigo de contágio venéreo. Eu tenho o crime do 251, explosão criminosa. Por que que eles são crimes de dano? Vamos ver aqui. O 130, o que que ele estabelece? Ele diz assim: expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea. Olha como é que o crime começa. Expor alguém. Então, qual é o crime? É ofender a um bem? Não, é só expô-lo a uma situação de perigo. O 251, que fala sobre a explosão. Olha qual é o conceito dele também. Expor a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem, mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos. Vejam que o crime de perigo ele vai pedir sempre uma exposição a uma situação de perigo, enquanto que os crimes de dano vão pedir uma efetiva lesão àquele bem jurídico que foi tutelado, tá? É uma conceituação bem simples. Depois eu tenho essa classificação de crimes simples, complexos ou privilegiados e qualificados. A que é que se refere essa classificação? Vai fazer referência à estrutura da conduta que o tipo penal prevê, que o crime prevê. Quando é que o crime vai ser simples? O crime vai ser simples
quando ele se amoldar a um único tipo penal, matar alguém. Retirei a vida ceifei, a vida extrauterina de um ser humano, eu tenho a prática do crime. Furto, subtrair para si ou para outro e coisa alheia móvel. Subtrair o seu celular, e aí quando eu falo em furto, eu estou falando sem violência e sem grave ameaça à pessoa, porque senão eu terei o roubo. Não confundamos o furto com o roubo. No furto eu tenho a subtração da coisa sem violência ou grave ameaça. No roubo eu tenho a mesma subtração da coisa, só que mediante violência ou grave ameaça. Aqui eu estou falando de furto. Então, tirei da esfera de vigilância do proprietário ou do possuidor a coisa sem violência ou sem grave ameaça, eu tenho a configuração do crime de furto. O que é o crime complexo? O crime complexo é aquele que é formado pelas condutas previstas em dois outros tipos. Eu tenho a junção de dois crimes para formar um novo crime. Por isso que ele é complexo. Ele se forma pela união de dois ou mais crimes, tá bom? O que eu tenho como exemplo do crime complexo? Acabei de falar. Eu tenho o crime de roubo. O que é o roubo? É o furto do 155, mais a violência ou a grave ameaça. Então, no roubo, o que eu posso ter? Eu posso ter o 155, que é o furto, somado ao 147, que é o constrangimento ilegal, aliás, que é a ameaça, desculpe, ou então eu posso ter o 155 somado ao 129, que é lesão corporal. Ou seja, roubo é um crime complexo, por quê? Porque ele pode ser formado pela reunião do crime de furto com a ameaça do 147, ou ele pode ser formado pela reunião do crime de furto com o crime de lesões corporais do 129. Então, para que eu tenha o furto, eu só preciso da subtração. Para que eu tenha o roubo, eu preciso dessa mesma subtração, mas somada a uma violência ou a uma grave ameaça. A violência eu encontro no 129, a grave ameaça eu encontro, por exemplo, no 147. Por isso, ele é um crime complexo. Outro exemplo de crime complexo, o crime de extorsão mediante sequestro, e a gente já falou sobre ele, que é o crime de extorsão mediante sequestro. Sequestrar alguém para obter uma vantagem indevida como pagamento do preço do resgate. O que eu tenho aqui? O sequestrar é a conduta do crime de sequestro, do 148. Sequestro ou cárcere privado. Privar alguém da sua liberdade de locomoção. E por que ele é um crime complexo? Porque eu vou somar o 148, privação da liberdade, com o 158, extorsão, obtenção de vantagem indevida mediante violência ou grave ameaça. Então, para que eu tenha o 159, extorsão mediante sequestro, o que é que eu tenho? O crime de extorsão mais o crime de sequestro, o 148 mais o 158. Então, diz-se complexo o crime quando ele é formado pela reunião de dois ou mais outros crimes. Agora, outra classificação que não vai dizer a respeito a simples ou complexo. Agora eu tenho a situação de crime qualificado e crime privilegiado. Quando é que eu tenho um crime qualificado? E acho que vocês já ouviram falar, é muito comum isso em júris, em crimes contra a vida. Não é exclusivo do crime contra a vida, do crime de homicídio, por exemplo, mas é bem característico, é bem comum, que é um crime qualificado. É aquele crime que faz a previsão inicial da conduta e uma pena inicial, e depois ele vem trazendo situações que vão transformar esse crime num crime mais grave, num crime mais repulsivo, num crime mais pavoroso, asqueroso, que demanda uma pena maior. Um exemplo que a gente tem clássico disso daí para estudar é o próprio crime do homicídio do 121.
Eu tenho o crime de homicídio simples no caput do 121, prevendo aquela pena que a gente já falou inúmeras vezes, de reclusão de 6 a 20 anos. Depois eu tenho lá no parágrafo 2º, 7 incisos estabelecendo circunstâncias que vão tornar o homicídio mais grave e, portanto, naquelas condições, a pena já não vai ser de reclusão de 6 a 20 anos, mas de 12 a 30 anos. E aí eu tenho qualificadoras várias. Eu posso dizer que o meu homicídio é um homicídio mercenário, porque foi praticado mediante pagamento ou promessa de pagamento, paga ou promessa de pagamento, inciso 1º. Eu posso dizer que ele foi um crime praticado por motivo torpe, ainda no inciso 1º. Eu posso dizer que foi praticado por motivo fútil, inciso 2º. Eu posso falar sobre os meios da prática do crime, usando de asfixia, de tortura, de veneno, de explosivo. Eu posso falar sobre os modos da prática do crime, de simulação, traição, emboscada. Eu posso falar no inciso 5º sobre a intenção do agente. Ele praticou o homicídio para quê? Para ocultar outro crime, para assegurar a sua impunidade ou para permitir que ele praticasse outro crime. Eu tenho ainda os incisos 6º e 7º, que foram acrescidos agora em 2015, que falam sobre o feminicídio, já tão conhecido feminicídio, ou então quando o homicídio é praticado contra agente de segurança pública, autoridade de segurança pública, por conta, em razão das suas funções, Então, são essas as 7 qualificadoras do homicídio e que tornam esse crime um tanto quanto mais gravoso e que, portanto, demandam uma pena maior. Então, se eu cometer um homicídio fora dessas circunstâncias, eu tenho um homicídio simples, cuja pena vai ser de 6 a 20 anos de reclusão. Agora, se eu cometo um homicídio dentro dessas circunstâncias previstas nos incisos, eu tenho que o meu homicídio vai ser um homicídio qualificado e, portanto, isso significa dizer que ele vai ser mais grave e, portanto, vai merecer uma reprimenda maior. E aquela pena que era de 6 a 20 passa a ser de 12 a 30. O juiz vai ter essa margem maior para variar no momento da aplicação da pena. Lembrando que eu estou trazendo o exemplo do homicídio porque é mais prático, mas as qualificadoras podem ser para qualquer outro crime, desde que haja previsão legal expressa, tá? Princípio da legalidade, reserva legal e anterioridade. E o crime privilegiado, como é que eu posso falar? E aí eu coloquei o exemplo de qualificadoras, né? Para o homicídio e para o furto qualificado também. Previsão do 155, parágrafo 1º. Quando o furto é praticado durante a noite ou durante o repouso noturno. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Eu queria fazer só uma observação aqui. Tecnicamente, qualificadora, ela é assim classificada, é assim denominada, quando ela traz uma nova pena mais grave, obviamente, mas com um limite mínimo e com um limite máximo. Como eu disse para vocês agora no homicídio, era de 6 a 20, passou a ser de 12 a 30 anos. É uma qualificadora. Aqui no 155, parágrafo 1º, quando eu digo a vocês que a pena vai ser aumentada, tecnicamente, tá? Formalmente, eu não posso dizer que isso é uma qualificadora, porque ela não está trabalhando com mínimo e máximo de pena. Mas a doutrina hoje, os livros de doutrina de Sanches, de Greco, por onde você for estudar, você vai encontrar, não estou dizendo em todos, mas você vai encontrar esse exemplo do 155, parágrafo 1º, como uma qualificadora. Mas de forma equivocada, por quê? Traz um aumento de pena? Traz. Aí eu chamaria de causa de aumento de pena, mas não poderia chamar de qualificadora, porque a qualificadora pede esse
esse aumento de pena com estipulação de mínimo e máximo. O mínimo era 6, passou a 12. O máximo era 20, passou a 30. Eu tenho tecnicamente aqui uma qualificadora, mas a doutrina tem trazido causas de aumento de pena como qualificadoras. E aí, por isso, eu coloquei esse 155, parágrafo 1º aqui. Por quê? Porque há nele uma condição especial que vai tornar o crime mais grave. O furto é reprimido com pena de reclusão de 1 a 4 anos. Aí o parágrafo 1º diz que se ele for praticado durante o repouso noturno, essa pena merece ser aumentada em 1/3. Então, o fato do furto ser praticado durante o repouso noturno torna um crime mais grave e, portanto, merecendo uma reprimenda também mais grave. E o privilegiado, o que é? O privilegiado é justamente o contrário do qualificado. Aqui eu tenho um crime que foi praticado numa circunstância especial que torna ele menos grave, que torna ele menos repulsivo. E eu tenho ainda, seguindo a classificação do homicídio, eu tenho aqui o exemplo do parágrafo 1º do artigo 121. A gente sabe que o crime de homicídio é aquele em que alguém mata outrem, né? Alguém mata um outro ser humano, vida extrauterina. Mas o parágrafo 1º traz a seguinte especificação, parágrafo 1º do 121. Ele diz que se o crime de homicídio for praticado por relevante, o sujeito age impelido por motivo de relevante valor social ou por motivo de relevante valor moral, ou ainda, 3 hipóteses, relevante valor moral, relevante valor social, ou ele age sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, ele vai merecer que a sua pena seja reduzida de 1/6 até 1/3. Está lá no parágrafo 1º do 121. Então, qual é a pena para o homicídio? É uma pena de 6 a 20 anos. Mas se eu pratiquei um homicídio por relevante valor social, por relevante valor moral, ou dominado por violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, aquela minha pena de 6 a 20 anos merece ser reduzida de 1/6 a 1/3. Então, essas condições tornam o meu homicídio menos grave e fazem com que eu mereça uma pena menos grave. A doutrina chama esse parágrafo 1º do homicídio de homicídio privilegiado, mas, mais uma vez, repito, reitero, tecnicamente a utilização desse termo é errada, porque se na qualificadora eu peço uma pena mais exasperada, estabelecendo mínimo e máximo, na privilegiadora eu tenho que prever uma pena menos grave, mas estabelecendo mínimo e máximo. E aqui no parágrafo 1º, mais uma vez, a gente está trabalhando com diminuição utilizando frações, diminui de 1/6 a 1/3. Eu não estou dizendo que aquela pena que era de 6 a 20 passou a ser de 3 a 10, de 3 a 8, de 3 a 12. Eu não estou estabelecendo mínimo e máximo. Por isso que, tecnicamente, eu não poderia chamar esse homicídio de homicídio privilegiado, tecnicamente. Mas a doutrina também traz o exemplo do 121, e aí é exemplo maciço de homicídio privilegiado, utilizando o parágrafo 1º do 121, tá bom? Na técnica, para que seja qualificadora ou privilegiadora, é preciso que haja estipulação de um mínimo e de um máximo diferenciado. Mas, na prática, a gente tem visto que a doutrina tem utilizado, inclusive a jurisprudência, quando se fala em homicídio privilegiado nos júris, nos tribunais dos júris, tem usado equivocadamente essa terminologia de qualificadora e privilegiadora. Professora, mas qual é a relevância disso? Há uma relevância no momento da aplicação da pena. Por quê?
A gente tem no direito penal brasileiro o que a gente chama de sistema trifásico de aplicação da pena. Ou seja, o juiz vai aplicar a sua pena depois de definida a sua condenação, que você foi culpado pela prática daquele crime, usando esse sistema. E como é que esse sistema trabalha? Dizendo que, num primeiro momento, o juiz vai fixar a sua pena base. E ele fixa a sua pena base dentro desse limite estabelecido para o crime. Qual é o limite estabelecido para o crime de homicídio simples? 6 a 20. Então, dentro das circunstâncias judiciais, o juiz vai aplicar a você uma pena que vai variar de 6 a 20 anos. Se o seu homicídio é qualificado, nesse primeiro momento, o juiz vai fixar essa pena base dentro desse limite de 12 a 30 anos. Então, eu uso o crime simples, privilegiado ou qualificado para a primeira fase de aplicação da pena. E eu vou para a segunda fase de aplicação da pena, subindo ou diminuindo, aumentando ou diminuindo essa pena base que foi aplicada lá na primeira fase, usando as circunstâncias agravadoras ou as circunstâncias atenuantes que estão nos artigos 61 e 65 do Código Penal. E, por fim, o juiz vai para a terceira fase da dosimetria da pena, considerando aqui as causas de aumento e diminuição de pena. E o que é que entra nessas causas de aumento e diminuição de pena? Justamente essas causas de aumento e diminuição, como o exemplo do 155, parágrafo 1º, que o juiz vai aumentar a pena do furto em 1/3, caso ele seja cometido durante o repouso noturno, ou ele vai usar uma causa de diminuição de pena, como o exemplo do parágrafo 1º do 121, quando o homicídio for cometido por relevante valor moral, relevante valor social, ou sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da pena. Então, essa definição de que é qualificadora ou é causa de aumento de pena, também chamada de majorante, ou é privilegiador ou causa de diminuição de pena, também chamada de minorante, vai ter relevância no momento da aplicação da pena. Por isso que é bom que se use tecnicamente os termos corretos, tá bom? Eu queria fazer só essa observação, porque eu pus os exemplos aqui nos slides, mas queria dizer para vocês que tecnicamente o nome correto vai ser causa de aumento ou diminuição de pena ou privilegiadora, a depender se nas qualificadoras e privilegiadoras eu trago novos limites de mínimo e máximo da pena, ou então vai ser causa de aumento ou diminuição de pena utilizada lá na terceira fase da dosimetria da pena, quando eu trabalhar com frações ou múltiplos. Se eu disser que a pena vai ser aumentada em 1/3, que a pena vai ser reduzida em 1/6, que a pena vai ser duplicada, que a pena vai cair pela metade, trabalhei com múltiplos ou trabalhei com frações, eu não estou falando em privilegiadoras ou qualificadoras. Tecnicamente, estou falando em causas de aumento e diminuição de pena. Tá bom? Era isso que eu queria deixar bem claro, mas isso a gente vai trabalhar bem direitinho quando vocês estudarem a questão da pena, da aplicação da pena, e aí essa dosimetria da pena de forma bem detalhada. Só para não dizerem que eu ensinei errado, tá bom? Próxima classificação: crimes comissivos, crimes omissivos e crimes de conduta mista. Vocês sabem, porque eu já disse a vocês, que os crimes eles podem ser, que os crimes, na verdade, são definidos pelos verbos, pelas condutas. Todo crime estabelece uma conduta e estabelece através de um ou mais verbos. Matar alguém. Qual é a conduta? Matar. Onde é que eu tenho? No verbo. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Que é a conduta? Fazer a subtração da coisa. Onde é que eu encontro? No verbo subtrair. Então, todo crime tem um núcleo que a gente chama de o verbo do tipo. Quando esse verbo impuser uma conduta positiva
uma ação, uma obrigação de agir, eu tenho que o meu crime é um crime comissivo. Matar alguém, subtrair alguma coisa móvel de alguém, falsificar um documento, danificar o patrimônio de alguém, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso, crime de estupro do 213. Então, todas as vezes que o verbo disser respeito a um agir positivo, eu tenho que esse meu crime é um crime comissivo. E quando o verbo do crime impuser um não agir, é o deixar de agir que é punido, aí eu tenho o que a gente chama de crime omissivo. Eu vou praticá-lo através de uma não ação, que a gente chama de uma conduta negativa. E esses crimes omissivos têm uma subclassificação e a gente pode chamá-los de omissivos próprios ou de omissivos impróprios ou comissivos por omissão. Quem são os crimes omissivos próprios? São aqueles que o próprio legislador fez essa previsão de um não agir, de uma conduta negativa. Por exemplo, crime de omissão do socorro. O que é que ele estabelece? Vou ler aqui para vocês. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ou ao desamparo ou em grave e iminente perigo de vida, ou não pedir nesses casos o socorro da autoridade pública. Qual é o verbo do crime? Deixar de prestar assistência, deixar de prestar socorro, deixar de comunicar o crime à autoridade competente pedindo a ela ajuda. Então, o próprio tipo penal prevê um não agir. Eu tenho também um exemplo do artigo 269, que fala sobre a omissão de notificação de doença compulsória pelo profissional de saúde. Olha o que o legislador tipificou: deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. É, mais uma vez, o tipo penal prevendo um deixar de agir, uma conduta negativa. Se é o tipo quem fala no não agir, aí eu tenho um crime omissivo próprio. Então, a classificação é: os crimes podem ser comissivos, quando determinam um agir, ou eles podem ser omissivos impróprios, ou eles podem ser omissivos próprios, quando eles determinam um não agir. O próprio tipo penal faz essa previsão. Mas eu tenho também essa classificação chamada de omissivos impróprios ou comissivos por omissão. E aqui eu não tenho um tipo penal específico para exemplificar para vocês. Aqui, na verdade, é uma regra geral prevista lá no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. E o que estabelece esse artigo 13 para definir o crime omissivo impróprio ou o crime comissivo por omissão? Na verdade, aqui eu tenho, em regra, qualquer crime comissivo, qualquer crime que inicialmente pede um agir e o agente não age desde que ele esteja nisso que a gente chama de função de garante ou de garantidor. Ou seja, ele tinha pela função que exerce a obrigação de agir impedindo que aquele crime acontecesse, mas ele não age. O crime inicialmente é um crime comissivo, mas o agente vai responder por ele por não agir quando tinha a obrigação de agir. Por isso que a gente chama de crime comissivo por omissão. Ele é comissivo, mas o agente responde por ele nessa modalidade
pelo seu não agir, certo? Essa é a regra do crime comissivo por omissão. Qual seria um exemplo que eu poderia dar aqui a vocês? Eu poderia falar sobre o crime de homicídio. O crime de homicídio pede o quê? Pede um agir do sujeito. Pede que você mate alguém. Esse é um crime inicialmente chamado de crime comissivo. Mas imagine a seguinte situação. Um policial vendo dois sujeitos na rua brigando e aí ambos, ou um deles, puxa uma faca e faz menção de que vai atingir ao outro. E o policial continua de braços cruzados, apenas olhando. E, de fato, um dos sujeitos belicosos atinge o outro. Esse sujeito que atingiu ao outro e causou nele lesões vai responder pelo crime de lesão corporal, por quê? Porque o crime do 129 faz essa previsão comissiva de que você vai agir para atingir a integridade física de alguém. E o policial vai responder por algum crime? Ele fez alguma coisa? Não, ele não fez nada, mas ele tinha a obrigação legal de fazer. De fazer o quê? De impedir que um sujeito lesionasse o outro. Ele tem essa obrigação legal de proteger os cidadãos daquela localidade. E o não agir dele vai fazer com que ele também responda pelo crime de lesão corporal. Se o crime fosse um crime de homicídio, ele também responderia pelo crime de homicídio. Por quê? Porque apesar de não ter agido, o não agir dele foi quem deu causa àquele resultado. Qualquer pessoa pode responder por um crime na forma omissiva imprópria ou comissão por omissão? Não. Só aqueles que estão enquadrados na regra do parágrafo 2º do artigo 13, por exercerem a função de garante, por estarem nessa condição de garante, como são, por exemplo, os pais ou quem detém a guarda ou a tutela dos menores. Se você está nessa condição de garante, você tinha a obrigação de agir para impedir aquele resultado e você não age, embora o crime inicialmente seja um crime comissivo que pede uma ação, você também vai responder por ele por força dessa regra dos crimes omissivos impróprios. Tá bom, gente? Então, a gente finaliza aqui mais essa classificação. Aliás, a gente ainda tem a conduta mista, que é quando o tipo penal é composto de duas fases distintas, uma positiva e outra negativa. Aqui é o próprio crime quem faz essa previsão de uma conduta positiva e uma conduta negativa. O tipo penal faz a previsão dos dois verbos, um agir e um não agir. Pode, professora? Pode sim. A gente tem um exemplo lá no artigo 63, quando a gente fala sobre apropriação de coisa achada. Lembram daquele ditadozinho que diz que achado não é roubado? Pois bem, roubado não é, tecnicamente, mas é crime. Achado e não devolvido é crime, e é o crime do 163, inciso... Aliás, 162... 169, desculpe, 169, inciso 2º, apropriação de coisa achada. Quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou ao legítimo possuidor, ou entregá-la à autoridade competente dentro de 15 dias, responde por esse crime. O que é que o crime prevê? Que você ache conduta positiva, algo que não é seu, e que você deixe de devolver conduta negativa. Então, o próprio tipo penal prevê um agir e um não agir seu. Aí é o exemplo de uma conduta mista,
mas já é bem mais difícil você encontrar um crime com essa classificação de conduta mista. A regra é que eles sejam comissivos ou omissivos, lembrando que os omissivos podem ser próprios ou impróprios, lembrando também que os omissivos próprios são os próprios tipos penais que prevêem o não agir, e os omissivos impróprios eu tenho inicialmente um crime que era comissivo, mas a função, a condição de garante do agente é quem faz ele responder por ele na forma omissiva, por isso também é chamado de crime comissivo por omissão. E aí a gente pausa para esse vídeo por aqui e no próximo a gente então retoma a aula continuando a classificação dos crimes com crimes unissubsistentes e crimes plurissubsistentes e os demais crimes que nós tivermos, tá bom? Então, até a próxima videoaula.